Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do conteúdo de água nos solos. Hoje falaremos sobre a percolação através de meios estratificados. É muito comum, tá, quando nós temos um fluxo aí no caso real, em campo, né, que esse fluxo não ocorra em meios homogêneos, principalmente quando esse fluxo ocorre através de solos naturais, que são formados por solos aí com estratificações devido a diferentes depósitos sedimentares que ocorrem durante a formação geológica do solo, ou dentro até de uma barragem feita, né, numa obra onde se tem as abas da barragem e o núcleo da barragem com solos diferentes. Temos também os filtros, que são de materiais distintos do material do corpo da barragem. Então isso nos mostra que o fluxo não ocorre, na sua grande maioria, num solo homogêneo. Pode sim ocorrer, né? Posso ter uma barragem de terra com um solo único, mas eu também posso ter barragens com solos distintos, né? Ou a fundação dessa barragem, ou da cortina de estaca-prancha, pode ter aí um meio estratificado. Tá? Se esse meio for estratificado, nós teremos, então, solos com Ks diferentes, com coeficientes de permeabilidades diferentes. E nessas situações, a gente pode usar um artifício chamado o artifício do K equivalente. Tá? O K equivalente nada mais é do que considerar um solo com várias camadas, tá? Um solo único, com um único K. Tá? Então, com isso, eu posso pegar que essas espessuras da camada somadas se gerem um único Lzão, né? Que é o caminho por onde a água percolou, e o meu K ele vai ter um pouco, uma ponderação de cada uma das camadas, porque, claro, um material com uma permeabilidade maior vai gerar mais facilidade e vai perder menos carga total ao passar por aquela camada do que um solo com um coeficiente de permeabilidade menor, que vai oferecer uma dificuldade maior para passar por essa camada. Tá? Mas essa não é uma conta simples, né? Não é só chegar e fazer uma média dos valores. Isso aqui tem um L de tanto, faz uma regrinha de 3. Não. Tá? O que nós podemos fazer é uma analogia a um circuito elétrico. Tá? Então, a mesma coisa que vocês tinham um circuito elétrico numa condição da voltagem ser igual à minha corrente vezes a resistência, né? Eu posso usar aqui, considerando que a minha voltagem seria a vazão, que a minha corrente seria o gradiente hidráulico e que a minha resistência seria o meu K. Tá? Então seria essa analogia que vocês podiam fazer mais ou menos, tá? De forma simplista. Então esses solos organizados aqui em camadas poderiam ser correlacionados, né, com circuitos formados em série ou em paralelo. Tá? Então as mesmas equações utilizadas lá para circuitos em série e paralelo eu vou usar aqui dependendo da direção em que o fluxo está e como ele atravessa essas camadas. Então, considerando que o meu solo tem uma permeabilidade tanto na horizontal quanto na vertical igual, tá? Eu posso dizer o seguinte, ó. Aqui eu estou dizendo, ó, que um fluxo vertical é esse fluxo no sentido do eixo Y aqui da gravidade. Tá? E o meu fluxo QH horizontal ele está nesse sentido. Mas eu quero que vocês desconstruam um pouco esse conceito de vertical e horizontal. Ele está aqui em vertical e horizontal. Mas se eu invertesse aqui 90 graus esse permeâmetro, o meu horizontal seria o QV. E o meu vertical seria o QH. Tá? Pense na direção do fluxo em relação ao problema. Então vamos imaginar aqui, ó, esse fluxo que é vertical e atravessa as camadas, o que vai acontecer aqui? Cada vez que ele passa por um solo, ele perde carga. Cada vez que ele passa por outro solo, ele perde mais carga. E ele não tem a opção
de procurar uma camada mais permeável, não. Ele é obrigado a passar por todas as camadas para chegar lá no destino dele, no final do fluxo. Tá? Então, esse caso, onde o fluxo é perpendicular às camadas, eu tenho o que nós chamamos de eu posso fazer uma analogia, desculpa, com um resistor em série, certo? Então, quando eu tenho um fluxo perpendicular, o meu resistor é em série. Ou seja, eu posso dizer que a vazão é um K equivalente vezes I vezes A. Então, eu vou somar lá, ó. Eu vou dizer que a vazão que passa no primeiro solo é K1 vezes ΔH1 sobre ΔL1 vezes A. E essa vazão que eu tenho aqui é igual à vazão que passa no 2. E igual à vazão que passa no 3. E assim, quantas camadas eu tiver. Por quê? A vazão é igual sempre, em todas as camadas. A água que entra é igual o volume de água no tempo que sai. Então, o que vai acontecer? Se a dificuldade for maior ou menor aqui, eu vou ter um fluxo com maior velocidade ou menor velocidade para compensar. E isso vai me gerar gradientes hidráulicos diferentes, vai me gerar perdas de carga diferentes ao longo de cada uma dessas camadas, certo? Mas a vazão que entrar aqui vai ter que sair lá igual, tá? Bom, então com isso eu posso, isolando essas equações, né, igualando aqui, eu posso dizer que minha vazão equivalente, ela nada mais é do que um valor de K equivalente sobre o ΔH total que eu perdi em todas as camadas por L, vezes uma área. E o meu K equivalente eu vi aqui, ó, que também pode ser reescrito, né? Que esse K equivalente é a minha vazão total, que é igual em todas as camadas, vezes o L, que vai ser o somatório de todos os L's, pelo ΔH, que é toda a perda que eu tive no fluxo, vezes o meu A. Bom, o que me gera de dúvida aqui? Quem é esse K equivalente? Porque eu preciso saber, o que eu não sei geralmente quanto eu perdi em cada uma delas, né? Então, como é que eu calculo o meu K equivalente substituindo essas duas equações aqui que eu vi? Eu vou dizer que meu K equivalente é a mesma coisa que eu fosse calcular um resistor em série lá, equivalente no circuito elétrico. Ele vai ser dado por o L divididos pela soma da relação do ΔL1 por K1. Bom, quem é o ΔL1? Quem é o K1? O ΔL1 é a distância por qual a água passou em cada um dos solos, tá? No sentido perpendicular, é o caminho que a água percolou por cada um dos solos. Então, num solo, ele percolou ΔL1, mas ele passou por uma dificuldade, pelo coeficiente de permeabilidade de K1. No outro solo, ele passou por um ΔL2, mas ele teve uma dificuldade de K2 aqui, né? Uma resistência K2, um coeficiente de permeabilidade de K2. Então, a soma desse caminho todo que ele percorreu em função de cada uma dessas distâncias é o meu L total. O meu L total é a soma que está aqui, né? Do ΔL1 mais ΔL2, ΔL3, ΔL4. Tá? Então, essa é a situação quando eu tenho um fluxo que passa perpendicularmente a todas as camadas. Ele atravessa todas as camadas, eu sou obrigado a passar por cada uma das camadas, perdendo carga de forma diferente em cada uma das camadas. Então, o meu Lzão vai ser a soma desses ΔL. Em cada camada eu vou perder um ΔH diferente, certo? A outra condição é um fluxo paralelo às camadas, tá? Em um fluxo paralelo às camadas, eu faço uma analogia de um circuito com resistores colocados em série, onde o somatório, então, do K equivalente é o somatório da relação das permeabilidades em cada uma das camadas e o seu ΔLi. Então, olhando aqui, ó, seria uma condição que o fluxo entra de lado aqui. E o sentido do fluxo
tá? Ele é um sentido no comprido aqui. Então, a minha área que está entrando aqui agora é essa. Ó. Só que percebam que se a água entra na lateral, se a água entra nessa face aqui lateral, e eu tenho vários caminhos disponíveis, imaginem vocês que o K4 é um saibro compactado, difícil da água passar. E a camada K1 é uma brita. A água, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil. Então vai sair, quando eu entrar com essa água aqui em todas as camadas, por onde vocês acham que a água vai preferir ir? Ela vai preferir vir pelo material mais permeável. Então pouca água vai passar aqui no K4 e muita água vai passar no K1. Ou seja, a vazão que sai aqui em cada uma das camadas é distinta. Mas o volume de água que entra aqui no tempo desse lado é igual ao volume de água que sai desse lado. Ou seja, eu vou ter uma vazão para esse solo, uma vazão para esse solo, uma vazão para esse solo e para esse solo. Só que essas vazões somadas é igual ao QH que entra lá do outro lado. Tá? Mas obviamente que no solo mais permeável eu vou ter mais água passando do que no solo menos permeável. Bom, e aí, dito isso, né, surge uma coisa que vocês talvez não achem estranho, né? Mas a perda de carga que eu tenho para passar no K1, meu ΔH, é igual ao ΔH que eu tenho no solo 4. Mas, professores, são solos completamente diferentes. Se no outro lá é mais fácil de passar, porque a permeabilidade é maior, ele não teria que ter uma perda de carga menor no solo mais fácil? Sim. Mas como ele está jogando uma vazão de água muito grande no tempo, porque a água preferiu todo ir por lá, ele tem uma perda maior. Do que no solo, que a dificuldade é muito grande, ele vai ter uma vazão menor. Então ele joga menos água, ele tem menos perda. Ao passo que as vazões vão ser diferentes, mas num passa muita água, porque é muito fácil, é uma via expressa com 4 pistas, então muito carro passa num tempo, do que na outra, que é uma estradinha de terra, cheia de buraco, que o carro gasta uma baita energia para passar. Então a energia gasta é a mesma. Tá? As vazões que vão ser diferentes. Então quando eu entro nesse circuito equivalente aqui, né, o ΔH em cada uma das camadas é igual. E cada ΔH tem o ΔH total. Ou seja, se a diferença de carga total deste ponto na esquerda do ponto na direita é X, em K2 vai ser X, em K3 vai ser X, em K4 vai ser X também. Diferente do outro, onde cada uma das camadas tinha um ΔH diferente. Tá? Aqui, gente, nessa condição, todos os nossos L, né, que nesse caso aqui eu estou chamando de M, para justamente mostrar que é diferente, né, a distância percorrida pelo fluxo, que nós costumamos chamar de L, ela é também igual para todos os solos. Então, o meu H é igual, meu Hzão é igual e meu L também é igual. Bom, então como é que eu escrevo isso aqui? Ó? O que vai diferenciar? A vazão vai ser o somatório da vazão em cada uma dessas camadas. Então foi o que eu escrevi aqui. Ó. A vazão equivalente nada mais é do que o somatório das vazões. E por que o I não está diferente aqui? Porque o I é igual. Porque o ΔH por L é igual nessa condição. Tá? Por isso que eu chamei aqui, ó, que o meu I é ΔH por M. O ΔH é igual e o M é essa distância, né, o nosso L nesse caso, nosso M, que eu estou usando aqui. Então, quando eu tenho um circuito nessa condição, onde o fluxo é paralelo às camadas, eu posso escrever ele através dessa equação. Certo? Então, é assim que nós calculamos os permeâmetros de carga equivalente. Então, a gente encerra essa aula por aqui.
e bons estudos.